Segundo ponto, o que é que existia na África? Como eu falei na aula anterior, tinha danças guerreiras, mas de povos que viviam completamente longe um do outro, não tinham nenhum tipo de contato. Só vieram a ter contato quando foram reunidos tristemente pela escravidão. Então, o que tinha lá na África? Tinha basicamente 4 tipos de danças que vieram a formar a capoeira. Então, a primeira dança guerreira que nós vamos nos reportar chama-se Nangolo, ou Ngolo, né? A pronúncia é difícil para nós, mas se escreve dessa forma. Era uma dança que no idioma original eles chamavam de jogo das zebras. Jogo das zebras. Por quê? Porque os jovens que praticavam essa dança da zebra, o jogo da zebra, eles imitavam os movimentos que as zebras faziam, os machos, para disputar as fêmeas na época do acasalamento. Então eles tinham golpes com as patas dianteiras, coices com as patas traseiras e cabeçadas. Então os jovens da tribo dos Mucopi, eles tinham esse jogo das zebras, onde eles usavam, imitando o movimento das zebras, eles tinham uma espécie de campeonato ali, um torneiozinho, e o jovem que ganhasse, o campeão, ele podia escolher a noiva que ele quisesse sem pagar o dote. Então o grande prêmio lá era a noiva, tá? E não ter que pagar o dote, tá certo? Então era uma espécie de campeonato de arte marcial que eles tinham lá, onde o campeão ganhava, podia escolher qualquer noiva, né? E ainda não pagava o dote, amor. Fala. Que nem as disputas de época de casamento. Sim, exatamente. Eles estavam praticamente imitando as zebras. Sim. Eles estavam seguindo a natureza, né? Na época do acasalamento, disputar essas coisas, né? Fazia parte da tradição deles. Dentro da antropologia não se faz juízo de valor, não se julga o costume do outro, né? Antes de as pessoas ficarem escandalizadas, né? Onde já se viu disputar mulher, não sei o que, não. Do ponto de vista da antropologia, cada povo tem o seu costume, a sua cultura, e a gente deve respeitar, ok? Então, a primeira dança guerreira aqui do pessoal da capoeira, Nangolo. Segunda dança guerreira, Basula. A Basula era uma coisa mais, uma espécie de jogo que era feito por povos que habitavam no litoral. Então eles praticavam isso na areia, não tinha tatame, né? A gente tem tatame aqui, mas eles não, era na areia para poder derrubar, era um jogo de derrubar o outro, a basula. Então todos os movimentos eram desequilibrantes, o objetivo era derrubar o outro. É interessante a gente pontuar aqui que no Brasil, antes ou ao mesmo tempo da capoeira, historicamente, que ela foi surgindo, houveram outras danças ou jogos folclóricos que apareceram derivados disso. Então a basula, por exemplo, que é uma coisa só de derrubar, aqui no Nordeste, no Sudeste do Brasil toda a parte mais habitada do Brasil, tinha uma dança que agora deve estar quase desaparecida, chamada batuque. E o batuque era uma coisa só para homens, assim, não tinha mulher, e era só derrubando, era uma espécie de, eles tocavam uma musiquinha parecendo meio que um samba, parecia uma roda de samba só com homens, só que entrava 2 lá e um tentava derrubar o outro. Isso é a derivação da basula. Derrubar como?
Por exemplo, coisas que a gente tem na capoeira: a tesoura, a vingativa, as bandas de dentro, de fora, as rasteiras, as pernadas, né? Então todas, o batuque era praticamente só isso aí, e era uma derivação da baçula africana, tá? Batuque também só existiu no Brasil. Tudo bem? E aí? Outro, cabangula. Cabangula também era uma luta, uma espécie de dança guerreira africana, que eles tinham o hábito de lutar golpeando com a palma das mãos. Com a palma das mãos. E é interessante você ver que na tradição da capoeira existe essa regra, mesmo os golpes de mão só se fazer com a mão aberta, não usar o soco na capoeira. É uma das regras que até onde eu sei a maioria ainda segue. Tá? Então a derivação, o golpe com a mão aberta é originário da cabangula. E o último que a gente tem notícia, o que a molecada mais gosta, o mundiu. O mundiu. O mundiu era uma dança folclórica também, africana, que tinha o quê? Saltos acrobáticos. Todas as acrobacias, né, que o capoeirista sempre se destacou, espero que continue se destacando, vem desta raiz aqui, ó, o mundiu. É lógico que com o passar do tempo, ao longo de séculos e séculos, ouvindo outras influências. Então é óbvio que a capoeira que era utilizada no Quilombo dos Palmares não é igual ao que a gente treina hoje. Foi agregando mais e mais movimentos, mais e mais coisas. Inclusive depois, quando vem Mestre Bimba, né, ele agrega muitas outras coisas para fazer a luta regional baiana. Mas isso a gente vai falar em outra aula. A base da capoeira Angola era o Nangola e a Baçula. Sim. A capoeira Angola você enquadra bem aqui. Mesmo o mundiu você vai encontrar depois nas exibições em praças públicas dos negros de ganho. Tá? Ainda era parte do Brasil Império, Brasil Colônia. O negro de ganho usando isso aqui.